Estamos de volta no último bloco do Conexão Popular, hoje falando de mídia digital e fake news. Ednelson, você escreveu um livro, né, sobre isso, que eu anunciei no começo do programa, Marketing Político Digital, como construir uma campanha vencedora. O que te motivou a fazer esse livro? O primeiro ponto é que a gente tem pouca bibliografia, né, a respeito do assunto. Você tem alguns e-books, você tem algumas publicações acadêmicas, mas a gente tem pouca bibliografia específica do tema. Segundo, que eu entendi que eu podia, de certa forma, dar uma parcela de contribuição, principalmente para assessores e candidatos, para eles entenderem o início desse processo, né? Porque o nosso problema não está só no topo, o nosso problema está na base, a compreensão do processo desde o seu início. Porque como as pessoas usam as redes sociais no seu dia a dia, elas acham que numa campanha eleitoral o uso segue o mesmo caminho, é da mesma forma. Não é exatamente dessa maneira, se você quiser ter objetivos claros em relação à eleição. Então a gente, entendendo isso, tentou colocar no papel um pouco da nossa experiência aliado a um pouco de fundamentação teórica. E como a gente sabe que assessor, e principalmente candidato, não tem assim aquela prática da leitura do livro técnico, ou não tem muito prazer da leitura do livro técnico, a gente optou por contar uma história. Então a gente pegou um personagem fictício, que é o Pedro, professor de matemática do ensino médio, e que nunca foi político, teve algumas ações como presidente de associação de bairro e tal, mas nunca disputou um cargo eletivo, que recebe o convite para ser candidato a prefeito, aceita o convite e vai, por não gostar de internet, não conhecer o ambiente digital, ter que aprender, né? Então ele vai se capacitar, lendo, conversando, e aí a gente apresenta alguns cases. Então o livro, ele é um personagem fictício, uma cidade fictícia, mas os cases que são contados são cases reais, são cases que a gente já experimentou, que a gente vivenciou. E a gente conta essa trajetória toda, desde o momento da escolha para chegar para a esposa e dizer, olha, quero ser candidato, até a hora que ele vai para uma agência para conversar com a agência como que ele vai construir a campanha eleitoral dele no ambiente digital. Até a eleição, claro, ele vence a eleição, né? Vamos dar o spoiler aqui, né? Ele vence a eleição e consagra tudo que, de certa forma, ele aprendeu ao longo da trajetória. Nesse processo todo, tem como criar o brand ou a marca do político. Isso é importante também, não é? É o mais importante, né? Mas aí passa pelo processo de entendimento de quem é esse político e de quem é o seu público, para que você possa produzir conteúdos que registrem exatamente o seu posicionamento, para que fortaleçam a sua imagem enquanto agente público, defensor dessa ou daquela situação, que se posiciona dessa ou daquela forma, né? E que você possa entregar isso de uma forma bem clara para o seu público, para que o seu público possa entender qual é essa imagem, né? Então, é um processo de construção. Por isso que 45 dias, que é o período que nós teremos da campanha, não é o tempo suficiente. Então, aquele candidato que quiser sucesso, seja para prefeito, seja para vereador, seja para deputado, seja para senador, seja para governador, seja para presidente, ele precisa começar essa construção antes. E o bom é que muitos deles já têm entendido isso. Então, a gente tem exemplos aí de trabalhos que são contínuos, né? Que já estão há muito tempo construindo essa formação da imagem. E nesse período ele só vai reforçar. No período de campanha aí ele vai ter muito menos trabalho, porque ele vai só reafirmar e reforçar determinadas situações, né? Então, assim, a gente tem cliente que está com a gente desde 2011. Então, já são 7 anos todos os dias lá conversando com o público. Isso dá um ativo social muito interessante. Ednelson, em relação às bolhas virtuais, até que ponto ela auxilia e ela atrapalha o marketing político digital? Essa é uma questão interessante. Assim, eu, particularmente, como eu já disse, eu sou contra a questão das bolhas. Eu prefiro ter na minha timeline opiniões diversas, porque daí eu vou saber dialogar com esses diversos públicos. Porque se eu me fechar só naquilo que eu acredito, né, eu tendo a me alienar do processo. Pelo menos essa é a minha visão. Então, eu particularmente sou contra as bolhas, né? Mesmo que eu tenha uma preferência A, B ou C, eu não vou tirar quem é da preferência X, Y, Z, porque eu vou deixar de saber o que essas pessoas pensam, né? Eu vou deixar de pensar, e o princípio de administração e o princípio que a gente tem discutido isso ao longo dos anos, né? Qual é? Se você quiser uma vitória, a melhor forma que você tem é conhecer o seu inimigo tanto quanto a você, já dizia
o livro, né? A Arte da Guerra. Então, a gente precisa saber com quem a gente está lidando. Se eu me fecho na minha bolha, eu estou desconhecendo quem está do meu lado. Como que eu vou me defender na hora que eu precisar? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou melhorar? Como que eu vou evoluir? Fica muito mais difícil. Aproveitando que a gente está falando do seu livro, né, eu queria que você falasse um pouquinho como que você avalia esse cenário de marketing político digital aqui no Vale do Paraíba. Olha, a gente tem muito para crescer. O que eu vejo, e aí isso me preocupa bastante, é que assim, existe por parte dos assessores, dos candidatos e de muitas empresas, falta de interesse, preguiça de aprender, de conhecer, de querer estudar. A gente tem acompanhado aí, e a gente tem alguns amigos que a gente acompanha, o Fred, lá em Brasília, o Marcelo Vitorino, o Rodrigo Gadelha, que são referências no marketing político digital no país, que fazem cursos onde você tem sempre 50, 60, 70, 100 pessoas. O Vitorino acabou de fazer um curso semana passada com mais de 100 pessoas. Você vê que as pessoas estão querendo se capacitar. Se você tentar fazer um curso no Vale do Paraíba, se você conseguir levar 10, 15 pessoas, você é um vitorioso. Porque as pessoas não têm essa prática da capacitação, da busca pelo conhecimento. E isso não tem a ver só com uma questão financeira. Você vai falar assim, porque esses cursos custam caro. Se você fizer de graça, eles não vão, porque daí não tem o comprometimento, né? Porque não pagaram, então eles até se inscrevem, mas não vão, porque não gastaram, então não estão perdendo. Se você fizer um preço irrisório, mas um preço só para você ter esse comprometimento, as pessoas não vão porque elas não gastam. Se você fizer um preço caro, aí que elas não vão mesmo. Então, eu não vejo que seja uma questão de ordem financeira, eu vejo que é uma questão de interesse. E, infelizmente, a gente ainda peca nisso e, por essa razão, tem muito espaço ainda. Se a gente for falar de teoria de oceano azul, né, é um oceano azul que está aí que a maioria não quer explorar. Porque planejamento, estratégia, isso não acontece se você usar as redes sociais como você usa no seu dia a dia. É diferente. E os caras precisam entender isso. E eles não entendem. E aí você tem um monte de assessor que acha que entende e não entende, não tem a menor noção. Na hora que você começa a conversar, começa a falar não só de estratégia, mas de uso de ferramenta mesmo, eles não têm a menor noção do que está acontecendo no planeta. Você vai conversar com o candidato, com um político, a grande maioria, pior ainda, né? Até porque o ego não deixa. Né? Ele acha que sabe tudo. Então, a gente tem um caminho muito longo. Eu entendo que no Vale do Paraíba nós temos um caminho muito longo para percorrer, porque falta interesse. E de profissionais, você tem muitos buscando se qualificar, mas você ainda tem uma parcela muito grande que não se atentou a isso. Ednelson, queria agradecer a sua presença aqui no Conexão Popular. Nosso tempo está se esgotando e eu deixo um espaço aberto para você fazer suas considerações finais sobre o tema e apresentar o seu livro. Eu que agradeço, né, a oportunidade, mais uma vez, sempre prazer estar aqui com vocês. Então, a gente lançou o livro aqui, Marketing Político Digital, como construir uma campanha vencedora. É um livro básico, é um livro simples, é para começo, é para quem quiser, né, entrar nesse ambiente, entender esse ambiente. Eu tentei ser o mais coloquial possível, tratar de situações de campanha mesmo, do dia a dia, que as pessoas sabem e vivenciam, para poder se aproximar ao máximo da história e nessa afinidade conseguir acompanhar a leitura até o fim. Já estou escrevendo o segundo, né, porque ele ganhou eleição, e a gente vai falar do marketing digital no mandato. Então, a gente já está escrevendo o segundo, mas esse livro aqui eu espero que seja uma contribuição para ajudar nas campanhas, porque, como eu disse, tem um espaço aí para percorrer que as pessoas estão ignorando. Ednelson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E o Conexão Popular fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e nós esperamos a sua audiência no próximo programa. Tchau!